pouco a gente fala desse jogo aqui. Não foi um jogo Sim. muito bacana, não. Um jogo bem sonolento, né? Mas eu quero saber de você, por que o Carille foi demitido? Foi logo depois dessa partida. E quais são os nomes que são alvo do Vasco nesse momento? Fala comigo, Lucas Pedrosa. Tá, primeiro sobre o motivo. O Vasco, em relação a resultado, eu sempre falo isso aqui, ele estava dentro do que se esperava, digamos assim, para a temporada. Talvez deveria ter um pouco acima ali na Copa Sul-Americana e tal, alguns resultados no Campeonato Brasileiro, mas no geral era o que se esperava. Agora, em desempenho, essa diretoria sempre avaliou o Carille, principalmente no Campeonato Brasileiro, jogo após jogo. E em desempenho, isso muito mais até na figura do presidente Pedrinho, incomodava. Porque o Pedrinho acredita que o elenco montado por ele pode jogar mais futebol do que vinha jogando com o Fábio Carille. Então, por exemplo, O Pedrosa ontem, acha isso? eu acho que o elenco pode jogar mais futebol. Bom. Mas existem muitos aspectos além do Carille que a gente pode falar. É o seguinte, por exemplo, ontem, o Vasco fez um primeiro tempo ruim? Não, o Vasco jogou melhor do que o Cruzeiro, inclusive o Cássio salvou duas oportunidades claríssimas, numa bola do Felipe Coutinho e outra do Paulo Henrique. No segundo tempo, o time desmoronou, o time voltou a ser aquela equipe frágil, inofensiva e não conseguiu vencer o Cruzeiro todo remendado, um Cruzeiro em crise, que tá perdendo pra todo mundo, que não tá jogando absolutamente nada. Né? Só ganhou. O grande jogo do Cruzeiro nesse ano foi contra o Bahia no Mineirão. De resto, não jogou nada, nenhum dos jogos. Então, assim, era um jogo que a diretoria entendia que o Vasco tinha condições de vencer fora de casa. E o fato de, mais uma vez, o desempenho do Vasco fora de casa ser um desempenho pífio, fez com que a decisão fosse tomada ontem, tá? Não foi algo que, tem chance de ter. Depois do jogo, o Pedrinho, junto aos seus pares, vamos demitir porque a gente não acredita mais na evolução do trabalho. Sim. É isso. Foi por isso que ele foi demitido. Porque o Vasco não acredita mais que o trabalho do Carille, depois de quase 5 meses, pode evoluir. Esse é o primeiro motivo. Espera aí. Você vai falar ainda quais são os alvos, eu acho que é isso que o povo quer saber. Quais são os treinadores que podem hoje assumir o Vasco? Porque a gente vê, nesse momento, um monte de tchá-tchá-tchá. Sim. Ai, vem o fulano, Ancelotti, vem não sei quem, né? Vem o Guardiola. Mas Pedrosa é fonte segura. O Pedrosa, eu quero que... Calma aí, que o João Kleber me ligou, pediu pra você esperar, tá? Benê, você já tá falando isso desde a semana passada. É questão de tempo. Essa é a frase que você falou em relação ao Carille, justamente quando você olhou essa sequência que ele teria. A primeira foi o Flamengo e depois o Cruzeiro. E aí, nos Cruzeiros já foi embora? Eu acho que só não foi contra o Flamengo porque o Léo Jardim acabou salvando a vida do Carille. Porque se o Flamengo tivesse vencido, isso não é opinião, tá? Mas pelo que eu venho acompanhando aqui com as informações do Pedrosa, se o Flamengo tivesse vencido o Vasco da Gama, acho que dificilmente o Carille teria sido mantido no cargo. É aquilo que eu venho falando há muito tempo. Quando começa isso de, ganhou sobrevida em um jogo, aí depois joga mal numa partida, tem resultado ruim, aí a pressão continua. Gente, é prazo de validade. E eu acho que até demorou, para ser bem sincero. Mas, Fernandinho, assim, na minha análise, é muito fácil demitir o treinador. Mas a gente precisa também parar e analisar o contexto do Vasco da Gama. Perfeito. Eu acho que o Carille ele acabou sendo vítima de uma expectativa muito exagerada, feita até mesmo pelo presidente Pedrinho, porque a partir do momento que ele dá uma entrevista dizendo que o Vasco é top 8, que ele acredita que o elenco dele é top 8 do Campeonato Brasileiro, a pressão em cima do treinador automaticamente aumenta. Claro que ele tem culpa em muita coisa, inclusive, repito, a comunicação dele, assim como foi lá no Santos, nos tempos de Santos, Sim. a comunicação dele em entrevista coletiva com a torcida do clube, no caso Vasco da Gama, foi péssima. Acaba irritando, Tentou né? batendo de frente com a torcida do Vasco da Gama, torcida essa que carrega o time durante muito tempo e muita fase ruim. Eu acho que ele poderia ter ido num caminho diferente. Mas dentro de campo, por exemplo, a diretoria demorou a dar reforços para ele, que ele estava pedindo a todo momento desde quando ele foi contratado. Ele não foi a primeira opção da diretoria. A diretoria tentou Renato Gaúcho, hoje no Fluminense, tentou Pedro Caixinha, que foi para o Santos, e acabou Luiz Castro. Ou seja, o Carille nem foi a primeira opção, e nem a segunda, nem a terceira. A quarta opção aqui, a gente fazendo um cálculo rápido. Eu acho muito fácil botar a culpa toda no Carille, mas acho que a diretoria ela precisa ser cobrada também, porque demorou para reforçar e quando trouxe reforços esses que não deram muito certo. Só o Nuno, a gente pode dizer, o Garré também acho que deu certo, mas o Lloyd, por exemplo, se tornou segunda opção aí com o passar do tempo. O Tietchan tá com esse problema familiar, o Lemos teve uma lesão na costela. Mas, por exemplo, o Lucas Oliveira. Mal, entendeu? Então, assim, eu Lucas acho que... Freitas também, tá? De novo falhou. Eu acho que o Carille, ele tem culpa, sim. Óbvio que ele tem culpa no desempenho ruim do Vasco da Gama. Em determinado momento, quando você contrata o Carille, você não espera um espetáculo, mas espera pelo menos um setor defensivo bom.
bem trabalhado, algo que ele não apresentou nas últimas partidas do Vasco da Gama. Mas culpar apenas o Carille, eu acho exagero, acho até injusto. Eu acho que a diretoria do Vasco da Gama também precisa ser cobrada nesse momento. Barulho de drone, Lucas Pedrosa, quero que você me fale agora. O Carille já foi demitido. A gente vai ainda debater quais são os outros problemas, além do treinador e do que ele poderia estar sendo nocivo para o Vasco. Mas quais são os treinadores hoje que estão no radar do Vasco da Gama? Vamos por eliminação de nomes que foram especulados e que não tem nenhuma chance de serem os treinadores do Vasco hoje. Jorginho, pelo que eu conversei, chance zero. Thiago Carpini, que hoje está empregado no Vitória, está balançando no cargo, muita pressão por lá. Bom treinador. Bom treinador, mas o Vasco não fez contato por ele. É um treinador que... Não fez contato? Não fez contato. Tem gente dizendo que fez contato. Pelo que eu apurei, o Vasco não fez contato com o Thiago Carpini. Outro nome, Emiliano Dias, que muita gente pede pela torcida do Vasco. O Vasco não tem ele nos planos, apesar de ser um treinador que aceitaria sentar para conversar. Por enquanto, dos nomes especulados, que a gente poderia dizer que foram falados bastante, esses são 3 nomes que hoje não tem chance. Outro nome também que está fora do mercado, que foi conversado, Odair Helman, foi analisado pelo trabalho que ele fez no Inter e no Fluminense, mas hoje não é a bola da vez. Quem são os 2 nomes mais fortes? E eu diria até que um desses nomes é o mais forte mesmo para assumir o Vasco da Gama. Fernando Diniz, disparadamente, eu vou explicar aqui o porquê. E o outro nome, que é o sonho do sonho do sonho, é o Luiz Castro. Só que é muito caro, tem uma questão financeira. O Luiz Castro é um treinador que não gosta de pegar trabalho na metade. Ele tem várias questões aí que, pra mim, vou ser muito sincero, acho impossível isso acontecer. Tô dando aqui uma informação. A minha opinião é que é impossível do Luiz Castro vir. Quem sobra? Fernando Diniz. Por que, Pedrosa? Pedrinho é fã, confesso, dele, isso aí já foi falado, ele já falou, Felipe já falou também. Eles acreditam em 2 coisas. Primeiro, o Fernando Diniz ele tem uma capacidade imensa de transformar um jogador que é nota 6 em nota 8, porque ele dá confiança para o atleta. Esse é o primeiro ponto que eles acreditam, que eles tenham formado um elenco que é capaz de não só desempenhar na nota 5, 6, mas sim na nota 8, para que o Vasco pelo menos tenha um objetivo na temporada mais plausível em questão de propor jogo mesmo, em questão de identificação de DNA de jogo. Segundo ponto, dá uma chacoalhada. Porque, assim, a gente sabe que o Fernando Diniz é um cara que treina 2 horas e meia, que ele leva o atleta ao exaustão, que ele gosta de tirar o máximo do atleta, suga o atleta até o final para poder ter esse desempenho melhor desses atletas também. Sabe por quê, Fernanda? Quando a gente for discutir problemas, não dá pra gente ficar achando que o problema é só o Carille, não. O gol que o Vasco toma ontem vem de um chutão do Cruzeiro. Chutão. Não é algo que o Cruzeiro construiu, o Cruzeiro jogou. Foi um chutão que a linha de defesa inteira dormiu. O Paulo Henrique dormiu na linha alta. O João Vitor deixou o Wanderson carregar. Tocou pra trás. A bola passou por debaixo do Lucas Freitas e o Vitor Luiz não conseguiu acompanhar. E se a gente for pegar os gols que o Vasco tomou no Campeonato Brasileiro, a maioria tem erros individuais incluídos nessa situação. E erros individuais claros. Vou citar o primeiro aqui, o Paulinho entrega a bola no pé do Tiquinho, o Tiquinho dá a bola pro Barreal e o Barreal faz um gol. O João Vitor lá contra o Ceará foi mal nos 2 gols. Então eu poderia ficar aqui citando tantos outros exemplos de que esse elenco, como grupo, também não responde dentro de campo que deveria responder. São muitos erros técnicos. Então é por isso que, diante de uma filosofia de trabalho, o nome do Fernando Diniz hoje é o principal nome. Eu disse isso ontem em live, em informação, descartei aqui outros nomes que tinham falado. Falei sobre o Luiz Castro e mais uma vez falo. Hoje, o Fernando Diniz é a bola da vez. É o treinador que, além de ser o mais plausível para a situação financeira que o Vasco vive hoje, é um treinador que a diretoria, que a comissão técnica do Felipe, que deve até ser o interino contra o Operário, gostam. Eles gostam do Fernando Diniz e eu não duvido nada que ele seja o novo treinador do Vasco. Esse é um tom de informação. Eu quero a opinião do Pedrosa, mas antes eu também vou na opinião do Venê. Você acha que hoje o Fernando Diniz é um bom nome para o Vasco, para resolver os problemas do Vasco? Você também pode opinar na nossa hashtag. Põe a hashtag aqui para o povo falar também. Eu gosto que o povo dê opinião. Hashtag SBT Esporte Rio. Será que ele é a solução dos problemas do Vasco? Tá aqui a nossa hashtag, você pode dar sua opinião. Você acha, Vene, que o Fernando Diniz é o melhor? E a gente também vai ver, sabe o quê? Um reencontro de Fernando Diniz com o Tietê, né? Eles tiveram um problema ainda, né, no São Paulo e aí, se for realmente o treinador, eles vão acabar se reencontrando no Vasco da Gama. Diz o Diniz que já pediu desculpa pro Tietê. E eu acho que isso realmente já aconteceu. Fernandinho, te respondendo, diante das opções que o Vasco da Gama tem no mercado, eu acho um bom treinador, um bom nome. Mas se eu fosse o Fernando Diniz, eu não assumiria o Vasco da Gama nesse momento. Você não assumiria? Eu não assumiria. Acho que seria arriscado para a carreira dele.
Eu não vejo, embora ele melhore, e eu concordo com essa análise aí que a diretoria do Vasco da Gama tem sobre o Fernando Diniz, que ele melhora jogador, que é um jogador, que é um treinador que tem convicção no trabalho, que tira ao máximo do jogador. Eu acho ele um baita treinador. Só que por mais que ele faça isso hoje no Vasco da Gama, qual sucesso ele teria? De verdade. Eu acho que ele tem muito mais a perder do que a ganhar se ele assume o Vasco da Gama nesse momento. E teoricamente hoje ele é um treinador valorizado. Ele é um treinador valorizado no mercado. Aí a gente vê a todo momento o treinador sendo demitido. Então acho que se ele esperar um pouco mais, talvez ele tenha algo melhor para a carreira dele nesse momento. Até porque é um elenco que ele não participou, ele não montou esse elenco. Então o Fernando Diniz, ele gosta muito de pegar trabalho no começo. Então eu, no lugar dele, eu não assumiria o Vasco da Gama. Mas eu, no lugar do Vasco da Gama, tentaria convencê-lo a assumir o Vasco nesse momento. Você acha, então, que ele é a melhor opção? Sim, sim. Ô, Pedrosa, agora eu quero a sua opinião. Você trouxe todas as informações. O que o Pedrosa trouxe até aqui foi informação. Agora eu quero a sua opinião. Você acha que o Fernando Diniz é a melhor opção hoje para o Vasco? Ele tem muitos prós e muitos contras também, Fernanda. O trabalho do Fernando Diniz, ele consiste em risco. E assim, se a gente for parar para analisar a linha de defesa do Vasco da Gama, não é uma linha de defesa que você olha e fala assim, todos esses caras têm total capacidade de jogar curto. Todos esses caras têm total capacidade de sair jogando. Ah, ele fez o Fábio jogar com os pés. Ok, o Léo Jardim não é bom jogando com os pés. Pode ser que ele consiga fazer o Léo Jardim jogar com os pés? Pode ser. Agora, hoje, o Léo Jardim não é um goleiro que sabe jogar com o pé. O João Vitor erra a torta e a direita quando tem a bola no pé. O Paulo Henrique é muito mais um jogador de tiro do que de jogo curto. O Lucas Piton, sim, ele se encaixa perfeitamente no trabalho do Fernando Diniz, que é um jogador muito técnico. O Hugo e o Jair, não vejo problema. Tietê, também não vejo problema de se encaixar no jogo. Coutinho, nem se fala. Nuno, nem se fala. Do meio pra frente, o único que talvez não se encaixaria no jogo do Fernando Diniz é o Verratti. Mas se ele conseguir construir uma equipe pro Verratti dar só o toque final, eu acho interessante. O ponto pra mim é o seguinte, vai ter paciência com o treinador? Porque não adianta pedir o Diniz, daqui a 5 jogos falar fora Diniz. Porque o trabalho dele consiste em tempo. Ele tem que ter tempo para treinar. E teoricamente, nos próximos jogos, há jogos decisivos para o Fernando Diniz. Tem o Operário fora de casa, tem o Puerto Cabide fora de casa, tem o Lanús fora de casa. Isso eu tô falando de Copa Sul-Americana e sim, Copa do Brasil também. Agora, mas no final da reta desse semestre, tem 5 jogos nos últimos 6 do Vasco que são em casa. O Vasco joga 4 jogos em São Januário, um jogo contra o Fluminense no Maracanã e pega o São Paulo no Morumbi. Depois vem o quê? Um mês de parada pro Super Mundial. Então ele teria tempo e ele teria jogos favoráveis para ele conseguir imprimir um ritmo legal, treinar e voltar bem depois do Super Mundial. Isso tudo, obviamente, o Vasco precisa de reforço. A diretoria precisa acordar, porque não adianta só entregar esse elenco na mão do Fernando Diniz. Ah, nós somos top 8, treina aí, Diniz. E não adianta, porque tem lacunas desse elenco que precisam ser preenchidas. Agora, diante do cenário do futebol brasileiro, se você for olhar o cenário do futebol brasileiro de técnico, diante do que eu vejo dessa equipe, eu não consigo ver um nome melhor do que o Diniz, Fernando. Eu não consigo ver um nome melhor do que o Diniz. Não... E só para finalizar, é diante do que o Vasco pode. As pessoas precisam entender que não é videogame. Eu quero o Luiz Castro, eu quero o Dorival, eu quero o Ancelotti. Não é assim. É quem aceita treinar o Vasco também. Não é só o Vasco querer o treinador. Eu acho que no cenário atual, já que o Vasco não tem grana para tirar ninguém que está empregado, de Série A, de Campeonato Brasileiro, eu acho que o Diniz acaba sendo a melhor opção. Esse é o ponto. Você assumir o Vasco da Gama hoje é um risco altíssimo. Por que o Luiz Castro, que tem várias oportunidades de assumir outros clubes, com uma matéria-prima melhor, uma condição melhor, até mesmo na parte financeira, não quis, e por que ele vai assumir o Vasco da Gama agora? Com todo respeito, mas o momento que o Vasco vive não é dos melhores. É delicado. É um risco muito alto um treinador assumir essa responsabilidade muito grande, porque ele já chega sob pressão, tendo que melhorar muita coisa dentro de campo. E repito, quando você chega no meio da temporada, você chega com um elenco que você não participou. São jogadores que, de repente, não têm as características que você gosta. É o caso do Diniz. E eu concordo com o Pedrosa. Imagina esses zagueiros atualmente do Vasco da Gama fazendo a saída de bola que o Diniz tanto prioriza. E ele não muda. É a convicção dele. O que eu gosto, ele tem convicção no trabalho dele. Ele não vai mudar. Agora, ele precisa entender que se ele assumir o Vasco da Gama, essas serão as peças. Porque a diretoria já mostrou o quê? Não vai fazer grandes investimentos. E quando fizer investimentos... No meio do ano deve trazer reforços. Grandes investimentos. Grande não, porque não tem dinheiro, mas grande...
Mas aí qualquer Pedro, coisa. só uma crítica. A diretoria, a gente viu aí na primeira janela, demorou muito para contratar. Isso você está correto. É uma crítica que a gente precisa fazer a diretoria. Isso é fato. Demora muito para fazer contratação. E quando fez as contratações, de repente não foram as ideais. Eu só vou fazer um contraponto do ser bom ou não pro Diniz assumir o Vasco. O Grêmio ficou sem técnico, nem cogitado foi. O Santos ficou sem técnico, tá começando a pensar em cogitar agora. O Corinthians ficou sem técnico, nem cogitado foi. De repente não é por causa Quem ele vai assumir? Joga por no causa gol. de estilo de jogo. Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos ao canal Vasco, notícias do Vasco da Gama. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Vasco pra vocês. Vasco que tá se preparando para enfrentar o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã, né, às 6h30 da tarde. O Vasco tem esse confronto aí difícil contra o Cruzeiro. Lucas Piton e Adson não devem enfrentar o Vasco, o Cruzeiro amanhã. Deve ser desfalques no time do Carille. Deixa a sua opinião, deixa o seu placar, o seu palpite. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!